do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite, Josi, boa noite, Tamires. Paz do Senhor Jesus, varões. Como é que você tá, irmã? Estamos viva, graças a Deus. Que bom, Tamires. Tamires, sem perder muito tempo, eu já dei boa noite para todo mundo, né? Para Josi, que você fala que eu sempre esqueço de dar boa noite para Josi, que isso não é uma verdade. Mal-educada. O nosso convidado de hoje, ele começou a pregar a palavra muito cedo, começou a ministrar criança ainda, né? A gente pode dizer. Além de começar a ministrar a palavra muito cedo, ele é um teólogo e é um jovem sonoplasta. Isso mesmo, um jovem sonoplasta, menina. Então, eu tô até curiosa para saber mais sobre esse Lucas. Meu Deus, quando falaram assim que ele era sonoplasta, eu fiquei assim, meu Deus, olha, dele deve ter muita história. Então, vem pra cá, Lucas! Pai do Senhor, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Seja muito bem-vindo. Estamos bem. Muito obrigado. Ô, Lucas, eu já tô curiosa. Jovem sonoplasta, que história é essa? Pois então, é a carreira escolhida. A carreira... Na verdade, eu era de outra área. E aí, trabalhando nessa área da sonoplastia, eu falei, eu acho que eu vou seguir nisso. E seguir nisso aí. Mas então, como começou isso? Então, eu comecei a trabalhar na rádio da nossa igreja, né? E aí, passando o tempo, tal, eu estudava enfermagem, inclusive. O que tem a ver enfermagem então, com... é uma boa pergunta, que eu não consigo entender até hoje. E eu era da enfermagem... Apareceu uma vaga de sonoplastia, eu falei, eu acho que eu vou gostar disso. E, de fato, gostei. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Eu tinha uns 19 anos, 20 anos, por aí. É por isso que ele estava na enfermagem. Ele não sabia ainda o que ele queria da vida. Não tinha definido o que seria da vida ainda. As pessoas normalmente falam que quando você não sabe o que quer fazer da vida, você cursa administração de empresas. Eu não concordo muito, né? Porque eu sou formada em administração de empresas. Eu também fiz ADM. Mas eu acho que o caminho tá mais pra enfermagem. Até porque bem no início da minha carreira, eu também pensei em fazer enfermagem. Eu acho que é um caminho que todo mundo tá seguindo ultimamente. Pamela, enfermeira? Misericórdia. Meu Deus do céu. Não tem como. E aí você veio pra rádio da Deus e Amor. Isso. Comecei na rádio como aprendiz, foi passando o tempo, como aprendiz administrativo, inclusive. E aí, já até chegar na sonoplastia. Hoje estamos lá como operador de rádio. Mas traduz pra gente o que é sonoplasta, o que é sonoplastia para leigos. Legal. A sonoplastia é uma área muito vasta, muito ampla. A parte que eu exerço hoje é da parte do auditivo, que é rádio. Mas na sonoplastia você tem técnicos de som, de shows, igrejas, a galera que está aqui nos bastidores também engloba a parte da sonoplastia. É toda essa parte de bastidores que faz os nossos ouvintes nos ouvirem e nos verem também. Pra mim, sonoplasta era só o carinha do som. Não, que isso. Vai além do carinha do som. Todos vocês também são sonoplastas. A partir de hoje, eu não vou chamá-los mais de carinhas do som. Tenha mais respeito com a classe. Não, entre aspas, os carinhas do som já passam tanta prova nos cultos e afins da vida, né? Mas normalmente o carinha do som é quem testa os 70x7 dos pregadores e das bandas. Inclusive, assim. Um recado aos, entre aspas, carinhas do som, quando pedirem mais retorno, não finja que você aumentou. Aumente de fato. Por que vocês fingem? É verdade. É uma boa pergunta. Você já fingiu? Com toda certeza. Eu acho que aqui no Decrentes tem uma pessoa que pode falar com mais prioridade sobre esse assunto, que é o Jonas. Ele é o sonoplasta lá da nossa igreja. Os irmãos ficam pedindo pra ele aumentar, ele fica assim, ó. Lá na porta, tipo assim, não tô vendo nada. Que meu pastor não escute isso. Deixa o Jonas se defender no final, depois. Mas Deus. vamos lá. Do começo, do início, ouvi dizer que você foi um pregador mirim, que você começou a pregar aos 8 anos. Como é que foi? Como assim, menino? Então, é o seguinte, a história ela começa bem antes, na verdade. Né? Ela começa antes dos meus pais casarem. Enquanto eles estavam noivos, Deus usou uma irmã para falar, minha mãe não poderia ter filhos. E eles eram da Deus e Amor? Isso, da Deus e Amor. Então você é nascido e criado na IPDA? Nascido e criado na IPDA raiz. Raiz. Então, tutano. E Deus usou uma irmã para falar, o primeiro filho vai ser um menino e com 8 anos ele vai começar a pregar. Bem específico. Muito específico. E isso em meados de 99. Meus pais casaram em 2000
2001 eu nasci. E aí, quando eu completei 8 anos, de fato, Deus cumpriu a promessa e eu comecei a pregar. Eu lembro, a minha primeira pregação foi em setembro de 2009 e eu preguei Mateus 25:13. O que está em Mateus 25:13? A parábola das 10 virgens. Nossa, mas uma criança já foi pra parábola das 10 virgens. Eu até engasguei. As 5 prudentes vai pro céu, as 5 loucas vai descer. Exato. Meu Deus. E aqui nessa igreja só tem louco. Como é que foi o negócio? A igreja era uma igreja pequena. Essa igreja hoje até fechou, né? Mas foi uma benção, não foi uma benção. Mas a pregação foi em um culto normal ou foi no Pequeno Galileu? Foi um culto normal, um culto de sábado. Para adultos mesmo? Adultos. Que interessante. Adultos, isso. Uma criança de 8 anos. Mas teve uma preparação antes, você virou pra sua mãe e falou assim, mãe, quero pregar, como é que foi? Eu pregava nas escolinhas da vida. Então, um mini pregador. Mini pregador. Nas escolinhas do Pequeno Galileu, antes mesmo de ser chamado Pequeno Galileu, já estava eu de paletó, gravata, Bíblia na mão, de ponta cabeça ainda. Você tem ainda. foto desses momentos? Não tenho. Nossa, não tenho. Mas não. Eu tenho, na verdade, em casa, revelada, mas... Poxa, você poderia ter trazido pra gente ver. Poderia imaginando ele agora de paletó, com a Bíblia. Vai todo mundo pro Instagram dele pedir essas fotos embaixo do braço. Eu não conseguia aparecer no altar, era muito pequenininho. Então, era sempre numa cadeirinha, numa mesinha embaixo. E quando que foi o seu real encontro com Jesus? O real encontro com Jesus foi num culto de oração. Novamente, a oração ela é a maior necessidade do cristão. De jovens, os jovens da minha igreja espontaneamente começaram a se reunir para orar. Eu falei, vou participar disso. Né? Vai que tem uma transformação. E aí eu comecei a orar. E eu comecei a chorar na presença de Deus, que era uma experiência que eu ainda, tirando a parte do batismo com o Espírito Santo, eu ainda não tinha tido ocasionalmente. Comecei a orar assim, levei isso para casa, passava madrugadas orando, causando barulho, acordando os vizinhos. Penteca, canelinha de fogo. Colocava o fundo musical da Deus e Amor para orar? Já coloquei, sim. Não o Paizinho Caminheiro, mas... Eu acho que ele botava aquelas bases pentecostal mesmo, Exato. Ia no YouTube, base pentecostal para oração. Fundo dos Gideões. Quem nunca? Mas aí, então, nessa aí você não batia nas coisas, ou... Com toda certeza. Eu tinha o costume de pegar uma cadeira, colocava, Senhor, senta aqui do meu lado, porque eu quero falar com o Senhor agora. Autoritário? Para você ver, né? E aí começava a oração. Ali, batia na cadeira, batia na cama. Mas se Jesus estava sentado ali, você batia na cadeira? Que ele tava batia, você tava batia na cadeira. Em Jesus, então? Vê se pensa. E aí, eu cansei de acordar, ver a porta do meu quarto abrindo, com os meus pais dizendo, Lucas, ora abaixo, porque eu preciso trabalhar amanhã cedo. Então você foi um jovem muito ativo na igreja. Sim, com toda certeza. Quais as atividades que você mais fazia na igreja, além de pregar, claro? Tocar também. Tocar o que você toca? Contrabaixo e violão. A gente tem um contrabaixo ali pra você dar uma... Desde que eu cheguei, eu tô de olho naquele contrabaixo ali. Vocês podem dar licença, seu contrabaixo, pra ele tirar um negocinho? Vai lá, irmão. A gente quer ouvir você tirar uma palhinha pra ver se você é bom mesmo. Eu tô de olho naquele contrabaixo ali. Não fica só de olho não, pode ir lá. Assim. Sério? Pode? Posso ir lá? Pode ir lá. Ah, que isso. Eu quero ver se ele é bom mesmo. Porque aqui a gente chama todo mundo de tocador. Então agora eu quero ver se você é tocador ou se você realmente é um músico. Vamos ver, hein? Essa eu quero ver, Tamires. Talento pra... prega, quer ver? Ele vai lançar uma base pentecostal nesse baixo. Vamos ver agora se ele tem talento pra música. Você viu? Ele sabe mesmo. Ele sabe. Não é tocador, não. Alguém filma o Claudinho rodando ali atrás, ó. O Claudinho quase entrou no manto ali, gente. Tem gente entrando no mistério aqui, Tamires. Realmente ele não é tocador, ele é músico. Comprovou que é músico, Lucas. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas. Palmas pro Lucas. Rapaz.
Muito bom, hein? Você provou neste programa que você não é um tocador, você é um músico. De vez em quando, isso aí, quase sempre, toda semana. Tá sempre tocando. Sempre, sempre. Mas, ó, nós já podemos constatar aqui que o Lucas, ele é um músico. Sim. Um músico, pregador. E que, Peteca, pelo visto, canelinha de fogo. Vocês também viram é. ali. Canela de fogo. Canela de fogo. isso é importante. Quando você teve o encontro com Jesus, você tinha ali seus 16, 17 anos. 17. Você tinha os amiguinhos da escola, os amiguinhos da pá virada. Tinha, com toda certeza. Esses amiguinhos continuaram próximos a Não. você? Ou... Não, eu perdi esses amigos. ou eles te perderam? É uma boa pergunta. Eu acho que eles te perderam. Depende do prisma que você enxerga a coisa, né? É verdade. É uma boa pergunta. Não, mas não tem como você continuar tendo essas mesmas amizades fazendo o que você fazia. Mas, em compensação, ganhei excelentes e bons amigos, que são amigos até hoje. Amigos que a gente passou a fazer cultos na escola, você acredita? Eu estudava... Então você trocou de turma. Totalmente. Da galera que causava, fazia discórdia. A galera do fundão. Isso, a galera Ele do foi pra fundão. galera lá da frente. A gente começou a fazer culto. Na escola que eu estudava, tinha 3 violões lá. Pra quê? Pra quê? Então a gente terminava as matérias correndo, pegava o violão e começava... Na sala mesmo, Na não sala precisava de nem aula pro mesmo. Não, intervalo. na sala de aula mesmo. Tinha uma professora de sociologia, ela era da Assembleia, e aí ela deixava tranquilo. Ela só falava, gente, só termina o que vocês têm pra fazer, depois pega o violão, faz uns cultos que vocês têm pra fazer. Sociologia? Sociologia. Isso aí é... E ganhamos almas Milagre. pra Jesus que estão firmes até hoje. Olha que Incrível bênção. pareça. Foi usado dentro da escola. Usado por Deus pra dentro fazer da escola. E tinha um colega nosso que ele era assim... terrivelmente endemoniado, pode-se dizer. Eu acho que não era o capeta que entrava nele, ele que entrava no diabo. Queima Jesus. E hoje é uma benção. Hoje ele é presbítero. Olha Tem uma só. família abençoada. Aceitou Jesus nos cultos que a gente fazia Mas na escola. esse irmão, ele caía na hora que vocês estavam lá cultuando? Graças a Você já Deus, colocou não. a mão nele e tentou expulsar? Não, nunca tentei. Você tentei. nunca tentou colocar a mão na cabeça de ninguém pra expulsar? Das aconteceu? crianças, da pessoal da escola ou no geral? Não, No da geral. escola, vai. Que ele Ela era mais quer jovem. especificamente na Não, escola. é que assim, né? Tipo, eu quero saber, porque ele já deixou claro aqui que ele era um adolescente bem foguetinho, mas também era uma pessoa que buscava muito a Deus. Você tinha equilibra medo? tudo. Tipo, eu não Tinha. vou colocar a mão não, vai que não Nossa. cai. Vai que, vai que não sai, se manifesta e fica aí e nunca mais vai embora. Não, Eu não saio! Teve uma vez- Eu fui pregar uma vez num culto, e aí eu terminei a pregação, o pastor falou, tem uma irmã para orar por revelação. Eu falei, amém, pastor. Desci, sentei, a irmã começou a orar por revelação. Ela falou, tem um jovem aqui, e começou a falar. Esse jovem tá tendo tais influências. Isso, você tava da pá virar ainda. Da pá virada e eu ainda. tinha terminado de pregar, tava sentado na nave da igreja. Eu caí na besteira de levantar a mão. Nossa. Você mesmo, pregador. Vem aqui na frente e pega um voto. Eu tive que levantar e ir lá na frente, pegar um voto. Aí Oração. os obreiros já foram te cercando. Não, os obreiros não, mas meus pais, eu nunca ouvi um sermão na vida assim como eu ouvi aquele dia. E o olhar das pessoas, tipo assim, nossa, mas ele acabou de Exato. pregar a palavra. Mas a pregação foi uma e- tragédia aquele dia. Foi uma tristeza. Eu acho que foi uma das piores pregações assim que eu já tive. Você sabia o que você tava pregando? Não. Ah, Não sabia o que imagina. estava Sabia nem o que pregando. estava fazendo Eu ali, não sabia então. o que estava fazendo ali, de fato. Tava naquela, sabe? gente, mas como que não vou. consegue pregar assim sem saber o que tá fazendo? É como Paulo fala, consciência cauterizada, né? Você se acostuma, você vira um Um personagem? personagem, de fato. Isso não é bom, se acostumar. Não. No altar, aliás, em nenhuma área ministerial da vida cristã é bom você se acostumar. Isso Se é fato. acostuma, tem coisa errada. Se acostuma, se você vira um profissional do altar, você pode abandonar a carreira ministerial. Acho que perde tudo, perde a essência, Perde. Você entra no... Se você vai pregar e não sente aquele frio na barriga, aquele nervosismo... A dependência dele. A dependência de Deus, cancela a pregação, cancela a agenda. Não tenha vergonha disso. É melhor do que você subir de qualquer forma no sentido de não depender de Deus. E como se manter no caminho de Cristo sendo tão jovem? Sendo, primeiramente, oração dos pais
Eu acho que a oração dos pais forte. É forte, é forte. Eu É escutava forte. muito meus pais. Meu pai é pastor e minha mãe do círculo de oração. Eu sempre escutava Jesus, visita o Lucas. Sabe aquela oração, Senhor, corta o laço? Então, eu ouvia direto. Corta o Lucas! Corta o laço, livra os caminhos dele, eu via direto. É a primeira forma. Segunda é você conhecer Cristo, quem Ele ter experiências com Ele. Não experiência, como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir, hoje meus olhos te veem. Não é só você ter testemunhos de que você ouviu, mas você vivenciar aquilo de fato. Isso é sensacional. O encontro com Jesus, ele acontece quando a gente menos espera. Que conselho você deixaria para os jovens que estão buscando a presença, estão buscando ter esse encontro com o Senhor, mas já estão há tanto tempo orando e parece que não vai acontecer? Não desistir. É o principal. E aí a gente vai para a Bíblia. Por exemplo, Elias. Elias, ele orou, e aí fala para o seu servo, vê se tem algum sinal. 6 vezes. E ele volta com a resposta negativa. Não tem sinal, não tem sinal de chuva. E ele continua de joelhos dobrados. 1 Reis 19 diz que Elias estava prostrado. Não era simplesmente ajoelhado. Ele estava encurvado, se derramando ali em oração, orando, mesmo que as respostas foram negativas. Então, mesmo que você tenha buscado e não teve uma resposta positiva ainda, continue, porque uma hora o céu se abre. Então você, jovem, que está nos ouvindo e tem buscado a presença do Senhor e não sabe que dia que você vai ter um encontro, continue buscando. Porque o encontro na sua vida é no momento que você menos espera. Pelo menos foi assim comigo. No momento em que eu menos esperava, eu entrei numa igreja pequenininha e aí tive um encontro com o Senhor. É sempre assim. E é maravilhoso, não é? Maravilhoso. E pode ser que esse encontro seja numa igreja, pode ser que seja num culto da escola, pode ser no seu quarto, no secreto. Exato. Pode Às vezes sim. você limpando a casa lá, sabe? Pulando nos corinhos. Né? Tá ouvindo ele lá e Você você começa a se derramar lá limpando a casa, meu filho, é a hora que Deus te pega. A experiência em casa, ela é muito importante. Quando eu era criança ainda, como eu disse, imitava muito os irmãos e gostava muito de brincar de culto. Meu Deus. E teve um dia que eu reuni a galera, a criançada do bairro que a gente brincava, eram da igreja também, e vamos fazer um culto. Meu Deus. Eu lembro até hoje, eu peguei uma colher da minha mãe e tal, coloquei um paletó, começando a brincar. Tinha passado o dia todo, era um sábado, a gente correndo na rua, só cheguei, peguei um paletó, falei, vamos brincar de culto. E aí eu comecei a pregar Isaías 40:31, e isso deve ter uns 15 anos já. Não, tem muito mais 15 anos. O que está em Isaías? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E minha mãe estava na cozinha de casa. Minha mãe começou a chorar e ela conta que escutou a voz de Deus dizendo, isso não é mais uma brincadeira porque eu estou presente. Nossa, que profundo. Então são experiências que marcam a gente assim e nos fala da importância de fazer da nossa casa um santuário para a presença de Deus. E pelo visto você influenciava bem as crianças, Sim. os adolescentes a sempre querer fazer culto com você. Depois a gente acabou crescendo e tal, entra na fase chata da vida aos adolescentes, perdão aos adolescentes. Perdão, mas eu não seria amiga da Tamires adolescente. Não tem como. Eu Também não não seria. seria. É por isso que a gente não fala adolescente, a gente chama de aborrecente. Né? E na fase de criança a gente sempre tava junto, assim, brincando de culto, fazendo essas brincadeiras. Você falando de experiências que te marcaram. Além dessa, que Deus falou com a sua mãe, teve mais alguma outra que te marcou profundamente, que você fala, olha, essa daqui eu nunca vou esquecer na minha vida? Você diz na infância ou no geral, assim? No geral. No geral, tem. Eu acho que as maiores experiências, assim, que eu tive com Deus, primeiro, foram um quarto de oração e segundo, pregando. Eu lembro de uma situação que eu fui pregar e sabe aquele dia que você não tá legal, saúde? Eu lembro que eu tava numa febre muito alta. Nessa época você já entendia o que você estava fazendo. Já entendi o que eu estava fazendo. Importante saber disso. E eu fui pregar assim, e eu falei, Senhor, hoje eu sei que eu dependo da sua graça todos os dias. Essa foi a minha oração. Eu sei que eu dependo da sua graça todos os dias, mas hoje é só ela. E para mim foi um dos melhores cultos assim, que eu já estive. Ver Deus agindo na igreja da forma que eu vi aquele dia, para mim foi algo marcante. Foi uma pregação de São Caetano, por incrível que pareça, aqui do lado.
E essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim. Ver gente chorando na presença de Deus, alma sendo salva, testemunho dizendo, eu precisava dessa resposta, eu precisava ouvir isso hoje. E para mim isso foi marcante. É aquele momento que você fala, realmente Deus está comigo. De fato, de fato. Você entende seu propósito de vida, né? Exato. É quando a vida faz sentido. Isso aí. Ai, puf. Quando a vida Eu faz recebo sentido. glória. Teologia, você já é formado em teologia Não. ou você ainda está Faço cursando? faculdade. Quantos anos? São 4 anos de 4 faculdade. anos. Você está Isso. no? Eu tô no segundo. É bom fazer teologia? Nossa, melhor decisão. Uma das melhores decisões que eu Mas o tive. que ensina? Tipo, é a ler a Ué, Bíblia? irmã. A ler a Bíblia. Por incrível que pareça, na faculdade de teologia, Você não lê a Bíblia. é muito difícil a gente pegar a Bíblia para ler. Porque- Polêmica É polêmico, na faculdade de polêmico. teologia, eles Não. não leem a Bíblia. Não usa a Bíblia, meu A Deus. Bíblia, ela é, assim, no estudo teológico, Eu tô escandalizada, irmão. ela vai ser muito ela é utilizada, de fato. A nossa base de estudos é a Bíblia. É a Bíblia, com toda certeza. Só que, assim, a gente não, na faculdade de teologia, a gente não pega a Bíblia, hoje vamos estudar esse texto. Não. Na faculdade de teologia, a gente tem matérias como história, a gente tem sociologia, temos filosofia, psicologia, história de mentalidade. História de quê? De mentalidade, como a mentalidade da compreensão de Deus foi mudando ao longo da história, a forma que a humanidade enxergava Deus ao longo da história. Então, a gente não se prende a pegar um texto, não, hoje a aula vai ser sobre Jesus acalma a tempestade. Não. E isso acontece no seminário. No seminário teológico, você tem uma ênfase no textual. Já na faculdade, na academia de teologia, você tem, até por recomendação do próprio MEC, você tem uma grade curricular bem mais extensa, tanto que são 4 anos. Mas aí agora a gente entra nesse assunto que, pra mim, eu não sei se é polêmico, sabe? Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que começam a fazer curso de teologia e parece que elas esquecem, elas perdem um pouco assim da espiritualidade, sabe? Daquele momento ali com Deus. E entra muito no texto. Eu não assim, Pamela, eu não acho muito legal quando vai Isso pra é um esse papo lado, de quem fala que a sabe? letra mata. Eu pensei nisso. Inclusive, explica pra quem tá em casa o que significa a letra mata na Bíblia e o que as pessoas distorcem e falam que é. As pessoas distorcem falando que é um ensino teológico, sendo que, na verdade, o texto está falando sobre a lei de Moisés. Né? A lei matava. Exato. E sobre a sua pergunta, a teologia ela não esfria o crente. Ela só apaga o fogo estranho. Eu vi uma certa frase e eu guardei isso comigo: Deus te enche, depois Deus te organiza. Eu acho que esse é o ensino teológico. Porque, às vezes, você tem uma compreensão de espiritualidade, e essa compreensão de espiritualidade, ela vem de uma bagagem eclesiástica. Ela vem da sua formação da igreja que você pertence, e talvez essa bagagem ela não tenha aspectos de fato bíblico. Então, quando você acaba tirando esses aspectos que não pertencem... Quando você sai da sua bolha... Exato, quando você sai da sua bolha, quando você tira esses aspectos que não pertencem ao texto bíblico, à compreensão teológica correta, você pensa, não, talvez esfriou. Não foi esfriamento, foi uma organização. Por exemplo, eu era... Se pegar, voltar, irmãos, bate palma para Jesus e tal. Tinha aquela pregação asmática, aquela coisa toda? Já tinha asma de natureza. E ainda colocava a asma na pregação. E você vai tendo a compreensão, vai estudando, começa a ler. E eu acho que isso aqui não é de fato espiritualidade, não é uma manifestação de uma espiritualidade saudável. Você era aquele tipo de pregador que pegava o microfone e só faltava estourar a caixa? Mais uma vez, um Antes abraço da aos amigos de teologia, som. claro. Então, eu pegava o microfone, irmãos, bate palma, ficava 5 minutos. Neste momento. Bate palma, ficava 5 minutos fazendo isso. Depois eu pensei, qual o sentido disso? É só pra igreja fazer barulho? Só pra igreja Por quê? fazer barulho? Por que a igreja tem que fazer barulho? Exato, é essa pergunta que surge. Por exemplo, muitos pregadores têm aquela mentalidade de se a igreja não glorificar, a pregação não foi boa. Ah, meu Deus. Mas se a pregação é alimento,
você não pode se alimentar de boca cheia, é antiético, né? Então, isso é verdade. Você glorifica a Deus depois que você entende o que foi dito. Não tem como você trazer uma glorificação a Deus, uma adoração, enquanto você não compreendeu aquilo que o pregador quis dizer. Não tem como, não faz sentido. O pregador só tá lá no microfone, e você não entende nada. Exato, você pergunta pra pessoa. Nem o pregador tá se entendendo. Como foi o culto? Foi uma benção. Como foi o culto? Foi mistério. Mistério. O que é mistério? O que é mistério? Mas o irmão pregou onde? Não sei, só sei que foi mistério. Que espiritualidade saudável é essa? Não tem como. De fato. Olha, eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar, a igreja, nossa, tava um silêncio total. E eu fiquei preocupada. Porque a nossa igreja é comum as pessoas glorificarem a todo momento tá batendo palma. E eu fiquei muito preocupada, eu falei assim, meu Deus, o que será que eu tô falando aqui? Ai, meu Deus, será que eu tô pregando a coisa certa? E aí, depois de um tempo, conversando com um amigo, ele falou assim pra mim, Pan, isso é bom, porque significa que as pessoas elas estão prestando atenção na mensagem que você está trazendo. E aí, como você disse, no final, depois que elas entenderam o que eu queria trazer, elas começavam a bater palmas e a glorificar a Deus. Mas no início, para mim, isso era muito estranho. Muito difícil. Mas você não acha que pregadores que forçam a igreja a fazer barulho, não é para tapar uma falta de conteúdo na pregação? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão de... Ou então pega o texto que leu, começa a levar para lugares aleatórios e ainda tentam fazer a igreja fazer algum tipo de barulho. A pessoa começa pregando em Apocalipse, do nada ela tá falando Gênesis, depois ela vai para quando Jesus estava... Ai, meu Deus, como que é aquela pregação lá que vai semeador? E no final tá falando assim, o teu milagre vai virar notícia. Não, tem gente que começa pregando sobre Adão e Eva, dá uma passeada, Jesus acalmando a tempestade, volta em Ruth, vai no Apocalipse para terminar com o arrebatamento. Você fica... Eu ouvi o quê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Aonde a gente quer chegar? Né? E isso, para mim, não é uma espiritualidade saudável, não é uma pregação saudável. Qual conselho você daria para um jovem na sua idade para vencer as tentações? Outra coisa, tem tentações que a gente vence, a gente luta contra ou a gente foge delas? Foge delas. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? José, acho que é um exemplo disso, né? A gente vai também na questão da tentação. A tentação de José é uma tentação que ele venceu fugindo. A tentação de Daniel é uma tentação que ele venceu se posicionando. Então você precisa ter esse time, essa compreensão. Em qual situação eu tô? Eu preciso correr ou eu preciso me posicionar? De qualquer forma, é os dois caminhos. Posicionamento ou fuga. No caso da tentação, correr não é vergonha, é necessidade para se manter vivo. Foge, se preciso, peça socorro. Exatamente. E aquela que fala assim, ó, se o teu braço te faz pecar, arranca fora. É para arrancar o braço mesmo? Não. Exemplifique um exemplo mais dia a dia da gente. Claro. Não, porque a gente pergunta, porque assim, tem irmãos que acham que é para arrancar o braço fora, tirar o olho, entendeu? Meu Deus. Por exemplo, a sua rede social te faz pecar? Tira ela. É um exemplo mais claro. É aquilo que te afasta de Deus, né? Por mais que seja essencial para a sua vida. Mesmo o mais importante é você se manter na presença dele. É melhor entrar no céu sem muitos seguidores do que entrar no inferno com baita hype, né? Jesus! Receba! Recebeu aí? Lucas, o nosso bate-papo tá incrível, mas agora nós vamos a um quadro do nosso programa que é Solta o Verbo! É o seguinte, você vai olhar para esta câmera e você vai deixar uma mensagem para a galera. É o seu momento, você pode falar o que você sentir no coração e manda ver. Então, solta o verbo! Marcos capítulo 4, Jesus chama seus discípulos para uma viagem. Atravessar o mar da Galileia e chegar do outro lado. A ideia do texto é Jesus chamando seus discípulos. Não é os discípulos que tomam atitude. É Jesus. Diz o texto que no meio da noite vem uma tempestade. E aqui a gente tem alguns detalhes. O primeiro detalhe, como dito, é Jesus quem chama. Segundo detalhe, é Jesus que está no barco. Terceiro detalhe, eles estão em uma viagem.
mesmo tendo esses 3 fatores, sendo chamado por Cristo, tendo Cristo no barco e uma missão com Jesus, sobrevém uma tempestade. E isso diz sobre a vida cristã. Caminhar com Cristo não te ausentará de tempestade. Caminhar com Cristo não te ausentará de crises. A ideia do Evangelho nunca foi venha para Jesus e pare de sofrer. A ideia do Evangelho é venha para Jesus e aprenda a sofrer para não parar. Nas crises e diversidades da vida que você vai passar, tenha certeza, você vai passar pela noite da angústia, pela noite da crise, pela noite do medo, mas tenha certeza, tem Jesus no barco, e se tem Jesus no barco, uma hora ele se levanta, a tempestade se acalma e tudo se faz bonança. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Merece palmas. Sola graça, sola fide, solos Cristos, sola pada. Eu tô saindo daqui um pouco dolorida. Meu Deus. Mas agora, aproveitando que ele é um teólogo em formação. Eu recebo essa profecia. Pregador da palavra. A gente vai testar o seu conhecimento bíblico agora. Então vamos para a dinâmica. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Começou então mais uma dinâmica do Tá na Bíblia ou Está Amarrado. Cada um aqui dentro desse estúdio, menos a banda, porque eles vão lançar uma base pentecostal hoje, recebeu essa plaquinha. E vai ser o seguinte, eu e a Pâmela nós vamos falar a frase, certo? Aí você vai levantar a sua placa e vai dizer se está na Bíblia ou está amarrado. Você aí de casa pode também opinar. Mas a vítima de hoje é o Lucas. Veremos se ele está imune a heresias ou não. Vamos começar? Vamos testar os seus conhecimentos. Bora lá. Banda, por favor. Isso, prepara o ambiente já. Ó. Eita, meu Deus. Primeira. Aquele que fala muito acaba se perdendo em suas palavras. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, irmão? Tem certeza? Aonde da Bíblia? Provérbios. Não, mas Provérbios o quê? Quero o capítulo e versículo. Aí já não sei. Tá amarrado! Sério? Começamos bem. Você não começou muito bem, né? Mas ó, tem a segunda pra não, você mas isso tem cara de Provérbios, isso aí. Mas foi muito genérico, muito genérico. Bora pra próxima. Vamos lá. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Isso. Capítulo e versículo. Não vou lembrar. Que mas... isso, irmão? Você falou que é pregada da palavra e não sabe o capítulo e eu versículo? vou chutar. 1 João. É, irmão, eu acho que você tem que voltar pra aula de teologia. Tem que voltar. Romanos 12, 9. Romanos 12. Gente, vocês estão com essa dificuldade aí também ou só o teólogo aqui? Não, porque 1 João João fala sobre o amor toda hora, né? Então... É que ele é disciplinado. Ó, detalhe, pessoal que tá em casa, não vale pesquisar no Google, hein? Nem dá tempo. É bom de Bíblia. Nem dá tempo, nem vai dar tempo. Calma aí. Vai, Tamires. Vamos lá. Tá, vamos lá. No meio da tempestade, o coração fiel não se abala. No meio da tempestade... O coração fiel não se abala. Tá amarrado? Será que tá amarrado? Tá amarrado. Uma? A primeira que não, a segunda. Meu Deus. A segunda? Mas aquela outra você não acertou. Não, eu não acertei o texto, mas eu acertei que tava na Bíblia. Ele acertou que tava na Bíblia. Exato. Eu acho que ele só chutou que tava na Bíblia. Vocês não. viram, né? Eu pensei que era João. Um abraço ao nosso querido João. Bora pra próxima. Vamos lá. Assim como a águia, o justo voa alto. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Assim como a águia. Tá amarrado. Tá amarrado? Tem certeza? Tenho certeza. Absoluta? Não absoluta, mas tenho quase. Tá amarrado, acertou. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Tá amarrado. Será? Gente, tá na Bíblia! Tá na Bíblia! Eclesiastes 10:1. Nossa, nem não sabia. O tamanho desse versículo ia estar na... Vai saber. Não, em defesa eu vou falar que tava na versão NTLH, por isso que ele ficou meio confuso, porque falou mosca morta, não sei o que lá. Tá, entendi. A colher que se serve é a que se vê primeiro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado, irmão? Tá amarrado. Tem certeza? Tem. Tá amarrado, Tamires? Tá amarrado. Tá amarrado, tá amarrado. Próxima. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.
E aí, irmão? Tá na Bíblia ou amarrado? Amarrado? Tá amarrado. Eu vou junto com ele porque, né? Tá amarrado, né? Tá amarrado. A próxima? Próxima. Não vou olhar enquanto É isso. melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tem certeza? Qual que é o capítulo? E versículo e livro. Eu quero tudo completo, Não irmão. vou lembrar do capítulo, versículo e livro, mas... Eu tô achando esse irmão Mas aqui, assim, Eu errei. na sua defesa... na minha opinião, Ah, isso é profeta Isaías junto com Ezequias. Quando Ezequias Jerusalém invadida por Senaqueribe. E você que está nos acompanhando, que capítulo e versículo e qual livro que tá escrito isso? Vocês estão vendo que o teólogo aqui tá um pouco perdido na vida. Ele tá fazendo uma tour e não tá chegando na onde que é. O teólogo tá meio Não, fraco. mas qual que é o texto? O texto é Salmos. Salmos? 118, versículo 8. Bom. E tu foi lá pra Isaías? Depende. Quem foi o salmista que escreveu esse salmo? Ah, agora ele vai não, lançar essa. Não, aí não vem com pergunta difícil não, porque não vai dar muito certo. Se fosse Salmo de 90, Salmo de 90 passava pra um mim. pano, porque Foi. daí era Salmo de Moisés. Pois assim, então. Mas Isaías teve Salmo? Depende. Eu não sei. Próxima do que a gente tá passando herege vergonha. detectar. De 1.000 passará, mas a 2.000 não chegará. Tá amarrado. Tem certeza? Tá amarrado, essa daí não tem nem como, Não, né? mas isso aí era na virada do milênio, essa frase, né? Que milênio? De 99 para 2000 que o pessoal falava isso. Tinha até as pregações que os irmãos pregavam, 1.000 passarás, 2.000 não terarás. Mas que teologia era essa que esse povo pregava? Então, eu não conheço essa desse teologia jeito. aí, não. Esse irmãos mais teólogo é esquisito. Não, os irmãos mais antigos vão confirmar Ele isso aí. é estranho. É ou não é, Claudinho? Verdade. Aí, ó, viu? É pregado mais nessa Mas o Claudinho também tem uma procedência duvidosa, gente. Você vai É acreditar no verdade, que o o Claudinho tiozinho fala? aqui não vale muito comentar, né? E você de casa, sabe disso aí que o nosso teólogo aqui também tá falando? Quero ver seu comentário. Isso aí. E a última pra finalizar. Jesus chorou. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia? João capítulo 11. Mas Jesus chorou mesmo? Chorou. Onde que tá escrito? João 11, 11 o quê? 35. Gente, aleluia! Tem um capítulo e um versículo, ô glória! Jesus! E Quase Jesus não chorou. passa, viu? Quase. Quase Na não passa. última. Eu falei. Esse menino precisa terminar de se formar, gente. Precisa. Estudar, Não ele é mais só a Bíblia. Não chamem o Lucas pra pregar na sua igreja enquanto ele não terminar a teologia. Isso mesmo! Não Ele escutem mesmo falou elas. que não. Não escuta a gente não. A agenda dele tá aberta para convites. Você pode chamar o Lucas que ele vai na sua igreja. Mas, Lucas, nós queremos agradecer Eu que agradeço. a sua presença aqui no The Crentes. Muito obrigado. obrigada pelo ensino que você trouxe hoje. Muita. Que isso. Foi um prazer pra uma estar aqui pessoa com que vocês. é. Pra bastante Anônima, heresia né? que ele trouxe pra gente. E pra você que está nos acompanhando, se você não foi no banheiro, vai rapidinho, pega o seu lanche, porque daqui a pouco nós já voltamos. Vai, banda!